Bom dia, é 9 de outubro de 2021. Vamos ouvir o que o irmão Branham vai dizer. Ele poderia deixar os ventos sussurrarem o Evangelho, mas ele escolheu o homem. E ele escolheu a forma como a sua palavra veio, e foi através dos seus profetas, que foram predestinados e pré-ordenados, sendo uma parte da palavra de Deus, declarando a revelação da sua palavra para aquela era e para aquela época. Pois a palavra de Deus veio somente aos profetas. Ela nunca vem a um teólogo. Mostrem-me a Escritura. Ela vem somente aos profetas. Deus não pode mentir, portanto, Deus escreveu a Bíblia através do seu método escolhido e seus próprios profetas escolhidos. Não os profetas que o homem escolheu, mas os profetas que Deus escolheu. Depois, os seus crentes observam o cumprimento do que o profeta deles disse. E essa é a identificação de que eles são os profetas de Deus. Porque primeiro eles são inspirados, a seguir eles permanecem exatamente com a palavra da hora. Portanto, essas são as credenciais dele. Amém, amém, amém. Quão maravilhoso é isso. E vocês acabaram de ouvir talvez 1 minuto do que o irmão Branham estará pregando neste sermão no domingo. E se nós apenas tomarmos Deus naquele minuto, o valor da palavra na sua vida, a sua vida mudará, a sua vida será diferente. Você se separará de toda incredulidade. Mesmo se for na assembleia local que nega que a palavra é toda, ou assim diz o Senhor, ou se a sua assembleia local disser, você precisa ouvir o mensageiro e o ministério também. Portanto, isso é interpretar mal a palavra, porque Deus traz a sua palavra somente através de um profeta que Deus escolhe, não o que o homem escolhe. Ele conta nesta fita todas as vezes que o ministério deu errado. Todas as vezes. Isso está de acordo com a exposição do livro das 7 eras da igreja e todos os outros sermões que o irmão Branham pregou. Agora vamos entrar na carta do irmão Joseph Branham, a carta às águias se reunindo. Oh, precioso irmão e irmã, eu oro para que, se você não tem o estímulo pela revelação, que você o receba hoje. Louvado seja o Senhor. Ok? Irmão Joseph Branham. Querida pequena virgem, palavra, rebanho, noiva de Cristo. Nós somos a sua noiva palavra, esperando pelo nosso noivo palavra e sua lua de mel no milênio. Nós ouviremos somente a uma voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e de modo algum elas seguirão a um estranho. Qual é a voz dele? A voz de qualquer homem é sua palavra. E é isto, a Bíblia, nenhuma palavra a ser adicionada ou tirada dela. Simplesmente permaneçam exatamente com aquela voz, mas de modo nenhum seguirão ao estranho. Uma denominação. O irmão Joseph continua. Esta voz é a voz dele, falando nas fitas através do único intérprete divino da sua palavra, o seu profeta, William Marion Branham. É Jesus Cristo falando por meio de lábios humanos. Nós não nos importamos com as palavras de homem, pensamentos de homem ou interpretação de homem. Somente nos importamos com a voz vindicada para o nosso dia. É o assim diz o Senhor. Deus moveu as mãos do nosso profeta. Deus moveu seus olhos nas visões. Ele não conseguia dizer nada além do que ele estava vendo. Ele não podia falar nada, porque Deus tinha controle total da sua língua, do seu dedo, de cada órgão do seu corpo. Estava em pleno domínio de Deus. Não é de se admirar que a Bíblia disse que os seus profetas eram deuses.
Eles eram uma parte de Deus. Ele foi a palavra de Deus sendo manifestada para o nosso dia. Esta Bíblia prediz por profecia o dia e a hora em que nós estamos vivendo. Que tipos de evento estariam acontecendo? Ela prediz exatamente ao pé da letra e nunca ela deixou de fora uma era. Aqueles que estão predestinados para ver isto verão. É a palavra se unindo à palavra. Em cada era, as pessoas permitem que homens coloquem a própria interpretação deles nesta palavra. E isto faz com que elas fiquem cegadas para o evento que aconteceu. A mesma coisa aconteceu com os fariseus e saduceus. Eles disseram ao povo: nós somos ungidos de Deus. Vocês necessitam que nós vos digamos o que a palavra diz. Vocês precisam que nós a interpretemos para vocês. Do jeito que foi naquele dia, assim é hoje. A parte enganosa é que eles são ungidos com o Espírito Santo. Eles realmente têm um chamado de Deus para ministrar a palavra. Eles devem dizer ao povo o que o profeta disse, mas muitos deles colocam a interpretação deles nela, ao tornar o ministério deles mais importante do que a própria voz de Deus. Observem como eles querem tentar reunir as pessoas ao redor do ministério deles, ao redor da interpretação deles sobre o que os profetas de Deus disseram. Mas eles não podem fazer isso. Eles se escondem por detrás e assustam as pessoas para justificarem o fato deles não tocarem as fitas em suas igrejas, dizendo: aquelas pessoas colocam muita ênfase no homem e estão adorando a ele e não a Jesus Cristo. É denominação ouvir uma mensagem ao mesmo tempo vinda de um único lugar. O irmão Branham nunca disse para tocar fitas na igreja. Evitando assim o verdadeiro motivo, eles simplesmente não querem tocar as fitas na igreja deles. O ministério, o entendimento, o chamado deles é mais importante do que ouvir as fitas na igreja. Eles não ousarão dizer isso de maneira nenhuma, mas as suas ações falam por eles. Qualquer ministro genuinamente verdadeiro, que afirma crer que esta é a verdadeira mensagem do tempo final, a voz de Deus para o nosso dia, nunca encontraria uma desculpa para não tocar as fitas na sua igreja. Verifiquem esta declaração com a noiva palavra. Eu nunca disse que todos deveriam ouvir às 2h da tarde, horário de Jeffersonville, ou que não são a noiva. Nunca! Eu nunca adorei ao homem. É Jesus Cristo quem recebe toda a glória. Eu adoro ao Deus no homem como a palavra nos disse para fazer. Quão enganadores e cegos eles são. Leiam as Escrituras, meu irmão. Está bem ali. O diabo sabe que nenhum ministro ou grupo de ministros jamais unirá a noiva. Eles nem mesmo concordam entre eles. Exatamente como o metodista, a batista, presbiteriana e pentecostal. Como pode alguma delas ou a combinação delas ouvir a noiva? Simplesmente não pode. A única coisa que pode unir a noiva é a voz de Deus nas fitas. E ela está fazendo isso. O inimigo odeia isso. Por isso ele está tentando destruir isso. Mas será impossível
fazê-lo. Glória! Como sempre, eles sempre, no final da era, se meteram em tal confusão com seus teólogos e sacerdotes até que é sempre uma confusão. Sempre a interpretação deles está errada. Nenhuma única vez deixou de estar errada e nenhuma única vez a palavra de Deus deixou de estar certa. Esta é a diferença. Há simplesmente uma forma de se ter certeza: permanecer com a palavra, a voz de Deus nas fitas. Leia sua Bíblia. Ela te dirá quais eventos aconteceriam neste dia. Ela te falará do seu poderoso anjo que viria neste dia. Ela te dirá para permanecer com esta voz, permanecer com o seu mensageiro escolhido. Se Satanás odeia algum livro da Bíblia, este é o livro de Apocalipse. Ele foi escrito pelo próprio Cristo. Portanto, conforme esse Espírito, o próprio Cristo deve ter colocado muita ênfase no seu sétimo anjo. E depois destas coisas eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O próprio Cristo disse que a terra toda foi iluminada por sua glória. Ele não disse iluminada por minha glória. Sendo assim, de acordo com o teu entendimento, você está acusando o próprio Cristo de colocar muita ênfase no sétimo anjo mensageiro dele. Aquele mensageiro terreno era tão parecido com o próprio Cristo que João tentou adorá-lo 2 vezes, mas ele disse: não adore a Deus. Isso é exatamente o que nós fazemos. Nós adoramos a Deus. Não colocamos muita ênfase no homem. Nós simplesmente dizemos o que Cristo, a palavra, disse. A terra foi iluminada pela glória dele. Isso nos dá estímulo por revelação. O irmão Branham diz: Deus faz a sua própria escolha por predestinação. Ele escolheu os profetas para cada era. Observem, ele ajusta a natureza daquele profeta para se ajustar àquela era. Vejam, ele ajusta o seu estilo, seja o que for que ele faça, ele o ajusta, seja ele instruído ou não, ele ajusta os dons, a forma como ele pregará, os dons que ele terá. E a mensagem para aquela determinada era: Deus predestinou que determinada coisa acontecesse e não há outra coisa que possa tomar o lugar disso. Toque uma fita, qualquer fita, domingo. Nada pode tomar o seu lugar. Se vocês desejam se juntar ao Tabernáculo Branham enquanto nós ouvimos uma fita, se você deseja, você é bem-vindo e está convidado a se juntar a nós no domingo, 2 horas da tarde, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos eventos esclarecidos por profecia de 1º de agosto de 1965. Irmão Joseph Branham. Agora, as escrituras para nós lermos para o culto de domingo são Gênesis, capítulo 22, do versículo 17 ao 18. Salmos, capítulo 16, versículo 10. Salmos, capítulo 22, o capítulo inteiro. Salmos, capítulo 35, versículo 11. Salmos, capítulo 41, versículo 9.
Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 40, do versículo 3 ao 5. Isaías, capítulo 50, versículo 6. Isaías, capítulo 53, do versículo 7 ao 12. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias, capítulo 4, capítulo inteiro. São João, capítulo 15, versículo 26. São Lucas, capítulo 17, versículo 30 e São Lucas, capítulo 24, do versículo 12 ao 35. Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E Apocalipse, capítulo 10, o capítulo completo. Até a próxima vez e que Deus abençoe vocês. Eu estou orando para que, quando eu ouvir esta fita amanhã, na conexão telefônica, nas ondas de rádio, na conexão ao redor do país, irmãos e irmãs, nós estaremos juntos ao redor da mesa de Deus. Oh, como isso é maravilhoso! Que Deus vos abençoe e shalom.